Motumbá, Colofé, Mucuyu, a benção para quem é a benção. Essa semana publiquei, ou melhor, republiquei um vídeo dando uma resposta que a uma seguidora, resposta merecida, respeitosa e concordante com essa seguidora no questionamento que ela fez sobre o sincretismo. Não vou nos detalhes. Eu só não esperava, que houvesse certas repercussões, a meu ver até negativas, de algumas pessoas, vindo até com uma certa agressividade em relação àquilo que eu falei. Inclusive ignorando que no vídeo eu coloco que a fé é importante, que eu respeitava principalmente a fé, mas que concordava com a posição de que aquele assunto ali era um sincretismo. Óbvio, e acontece. Gente, o sincretismo é uma coisa que acontece há milhares de anos. Não é agora, não vem de agora. Já no judaísmo, que nós chamamos hoje de judaísmo, que é a Torá, na religião judaico-cristã, o próprio budismo tem um lado sincrético com o hinduísmo, enfim. Toda cultura que convive com outra, acontece a mistura de itens e detalhes e nuances dessa cultura. Com a cultura africana, aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Não nas senzalas, mas aconteceu após senzala, porque o então negro liberto, para que diminuísse ou até evitasse a perseguição que havia contra as suas religiões, contra a sua cultura, começaram a comparar os seus deuses, as suas crenças, mas com os deuses católicos, para tentar amenizar ou parar com a perseguição que ocorria. Isso foi na primeira metade do século XX, entendeu? Que as coisas aconteceram. Isso aí é uma coisa da história contemporânea, não precisa ser um bacharel em história para saber disso. É uma coisa natural e normal. Se você me perguntar se eu acho, por exemplo, que São Jorge é Ogum, óbvio que não. Eu, quando bem jovem, comecei a frequentar Umbanda, eu achava que sim. Mas quando eu comecei a me inteirar das coisas, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender que aquilo ali era um sincretismo. Mas respeito à fé. Obviamente que nós não temos, por exemplo, na Umbanda, nós não temos o São Jorge Beira-Mar, nós não temos o São Jorge Sete Ondas, nós não temos o São Jorge Rompe-Mato, que tem algum Rompe-Mato, enfim, uma variedade deles. Mas as pessoas creem. A fé tem que ser respeitada. Mais importante que uma história, mais importante que algo esteja por trás da história, é a fé. Você tem que respeitar a fé. Eu não sou cristão, mas se eu estou num lugar cristão, ou até mesmo quando eu faço parte eu estou num culto Umbanda, que a Umbanda é cristã, e começam a fazer saudações, até mesmo rezar o Pai Nosso, eu participo com eles. Isso chama-se respeito. Eu quero lembrar aqui um grande guru hindu chamado Paramahansa Yogananda, que ele dizia que ele louvava os templos em que o Deus dele era louvado e honrado. Ele estava servindo a todos os templos do mundo. Então ele via o seu Deus sendo louvado em todos os templos de toda a religião. Nós temos que respeitar. Não temos que fazer certo tipo de militância. Isso não cabe dentro da nossa religião e até mesmo dentro da nossa sociedade. É uma coisa que já acontece, está instalada e fim de papo. Não adianta a gente dizer, por exemplo, fazer aqui uma metáfora, que o Brasil, a terra pertence aos índios. Nós já estamos aqui, o homem branco está aqui, nós vamos expulsar o homem branco para que os índios então governem o Brasil? É inviável acontecer isso. Não pode acontecer. O que nós temos é o quê? Que conviver em paz e respeitar o espaço do índio e o índio respeitar o espaço do homem branco, do europeu que veio para cá e até do africano também. E de outras etnias. Então, o princípio do respeito é fundamental. É fundamental respeitar principalmente a fé.
A página Orixás, Meu Amor, Minha Vida, ela não está dedicada e ligada a um único segmento afro, mas a todos. A Umbanda, a Candomblé, né, das várias nações, nós temos aí pelo menos 4, né, Tambor de Mina, Cabula, Batuque, Catimbó, Juremeiros, né, e demais segmentos estão aí. Então nós não temos que ficar fazendo divisões aqui dentro da página, porque não tem cabimento. Temos que respeitar todos. Os juremeiros, os batuqueiros, né, a maneira como eles encaram, a maneira como eles cultuam e articulam a sua fé, tem que ser respeitada. Não tem essa de ficar xoxando um e outro. Sincretismo, alguém diz não ao sincretismo. Você pode falar não ao sincretismo quando quiser, mas vai ter que aceitar. Eu aceito. Por que eu aceito? Porque tenho que conviver com ele. Então eu aceito e respeito pela fé de cada um. E coloco um pouco da minha também. Então, vamos pegar o candomblé rapidinho. Eu sou filho de Oxaguiá. Quem é Oxaguiá? Muitos dirão assim, um Oxalá jovem. Não. Oxaguiá, eu sou de Oxaguiá, tá? Não é um Oxalá. Ele é um orixá Funfun que foi agregado, que foi aglutinado, vamos colocar dessa forma, ao culto de Oxalá. E é cultuado como Oxalá. Aí eu torno a dizer, ele reclama, Oxalá reclama disso? Eles aceitam, né? Então, se alguém tiver procuração de algum orixá reclamando, olha, vai lá e reclama em meu nome, que eu não aceito ser sincretizado com A, B ou C, me apresente. Eu vou dar razão, tá bom? Agora, iniciativa pessoal, gente, por favor, vamos respeitar a fé de cada um. Não vamos ficar menosprezando e depreciando pessoas porque creem de forma diferente da nossa. Isso é inadmissível. E vou lembrar aqui José Saramago quando diz que a tentativa de colonização da ideia do próximo nada mais é do que uma violência intelectual. Tá bom? Um grande abraço a todos. Desculpa o vídeo longo aí, 7 minutos e alguns segundos. E é dessa forma. Mas não vou perder o meu jeito de terminar. E a quartinha está cheia?